olá! Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E o programa de hoje é voltado para as festas de Carnaval de 2025 de Porto Alegre. Como estão os preparativos para os desfiles? Vamos conferir como estão os ajustes finais das escolas de samba, os ingressos, a data e tudo mais sobre esse momento aí super festivo que tem todo o meu carinho. E agora, para falar comigo, eu converso com o José Carlos Ferreira, ele que é cientista político e carnavalesco e que participa e acompanha o Carnaval de Porto Alegre desde a adolescência e é integrante da Associação Recreativa e Carnavalesca União da Vila do IAPI. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Prazer te ter aqui no Multicidades. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite, por participar do Multicidades. E estamos aqui para conversar, então, sobre o Carnaval de Porto Alegre e contar um pouco dessa história que, como tu bem dissesse, eu frequento o Carnaval de Porto Alegre desde a minha adolescência, infância, né? Mas comecei a participar efetivamente na adolescência, né? É muito Então, bacana. Me diz uma coisa, quando é que começou essa movimentação, digamos assim, do Carnaval em Porto Alegre, com registros, digamos assim, efetivamente como uma grande festa da cidade, que cria corpo, digamos assim, que hoje a gente tem esse grande movimento tão esperado durante todo o ano por todos nós? assim, na história de Porto Alegre, assim, acho que a gente pode dizer que já na década de 40, 50, né, do século passado, já existia, já tinha carnaval, né? Então, tanto que a escola mais velha de Porto Alegre, Bambas da Orgia, em atividade, aí tem cerca de 80 anos, né? Nossa, Então, bastante tempo, né? imagina, aí depois vieram outras, fidalgo, aristocratas, embaixadores. Tinha também tribos, que ainda hoje ainda tem uma tribo, que é a tribo Os Comanches, já foi um espetáculo maior, né? E então isso digamos, Porto Alegre está, além de ter registros, né, antes de escola de samba, de outros, né, dos chamados intrudo. Então, com certeza, Porto Alegre tem perto de um século, ou mais de um século, com a tradição de carnaval. De escolas de samba, como a gente conhece, da década de 60 para cá, mais ou menos. Tanto que a primeira escola, que antes tinha grupos carnavalescos, né? A primeira escola de samba assim, que se atende desse nome é a Praiana, que é do início da década de 60, 61, se eu não me engano, a escola de São Praiana. Então, mas também já é uma, né, digamos, já estamos falando aí de 60 anos de desfile de escola de samba, no mínimo, em Porto Alegre, como a gente, perto do que a semelhança do que a gente conhece hoje, só que, claro, hoje com maior imponência, já teve mais imponência, mas hoje, mesmo assim, resiste, né? E é bacana, né, porque ela é um movimento dos grupos, digamos assim, é um movimento da periferia, de bairros que se unem em prol de um movimento cultural muito importante, né? Queria que você falasse sobre isso pra gente. Não, isso é verdade, né? Em especial para a comunidade negra, é um evento muito, muito importante, né? Que vem se popularizando. Tem escolas de periferia, tem escolas de centro. Se a gente olhar, o Bambas da Urgia foi criado ali pela Santana, tem o Acadêmico de na Santana, hoje o Bambas da Urgia tem a Saquada na Voluntários, o Imperadores tem a Saquada ali na Padre Cacique, né? A minha escola IAPI começou no bairro IAPI, hoje está lá no Sarandi, lá perto do Porto Seco, lá, né, Parque dos Maias, Vila Sambói. Então, tu tem várias entidades, né? Tem entidades ali no Morro da Conceição, como a Samba Puro, na Bom Jesus, a Copacabana e tantas outras, né? Nós temos, em Porto Alegre, com certeza, nós temos mais de 20 escolas de samba, né? Então, são 30, mas que participam do desfile hoje são em torno de 30, né? E sempre tem fila e também agrega a grande Porto Alegre, né? Tem escola de Novo Hamburgo, tem a escola de Gravataí, né? Que é a campeã do Carnaval de Porto Alegre, o ano passado, a Acadêmica de Gravataí, tem escola de Viamão. Então, hoje o Carnaval não é um evento só de Porto Alegre, é um evento da região metropolitana. Que engloba, né? E me diz uma coisa, ao longo desses anos, tu que acompanha há tanto tempo o Carnaval, o que você poderia pontuar, assim, que são as maiores dificuldades que se tem para colocar os grupos, as escolas na avenida e até numa questão, assim, ó, de aceitação cultural, porque a gente ainda vê, eu trouxe esses dias aqui no Multicidades, no dia 21 de janeiro, dia que a gente
batia na tecla principalmente da questão da intolerância religiosa, né, de não acontecer mais isso, de ser praticamente inadmissível em 2025 a gente ter alguém que não aceita a opção do outro, seja naquilo que for. Mas o que você percebe, assim, no decorrer dos anos, vamos lá, nos últimos 15, 20 anos, nesta caminhada, né, nessa longa trajetória aí para poder chegar até este ano, até esse desfile, os maiores desafios encontrados pelas comunidades? O Carnaval de Porto Alegre, digamos assim, ele já teve muito apoio, né, do município, né, até porque é isso, às vezes muitas pessoas não se dão conta. O Carnaval é uma atividade cultural como qualquer outra, como teatro, cinema, dança e tantas outras que existem, uma manifestação cultural, com suas especificidades. Já teve muito apoio, mas, se não, digamos, eu acho que um marco, né? O Carnaval sempre foi na região central, basicamente, né? Passou pela João Pessoa, ali pela Perimetral, pela Loureiro da Silva, no caso, né? Depois foi ali para Augusto de Carvalho e sempre teve aquele debate do constrói o Sambódromo, né? E aí, depois de muita luta, o Sambódromo foi para lá no Porto Seco, que não é uma região central. Mas por quê? Porque outras 3 ou 4 opções mais centrais foram rejeitadas pela própria sociedade, né? Teve oposição, né? Teve uma área ali perto do Beira-Rio que não foi aceita. Teve uma área ali perto do próprio parque, do lado de onde era o desfile, dentro do Parque Harmonia, que não foi aceita. Teve uma área ali na Voluntários que não foi aceita. Teve a área lá da Vila Farrapos, onde hoje está a Arena do Grêmio, que não foi aceita, né? Então, e o Carnaval, que é uma grande questão, já faz, em 2004, foi lá para o Porto Seco, então são 20 anos de Carnaval lá no Porto Seco e, infelizmente, nós não temos ainda a conclusão da estrutura, né? Que é sempre prometida, e não chegamos a isso. E isso, então, digamos assim, né? Demonstra como que o Carnaval de Porto Alegre é tratado. Quando a gente pega, assim, quadras de escola de samba, a gente tem muita dificuldade, né? Por exemplo, eu vou tratar, por exemplo, a União da Vila do API, né? Que é a minha escola. Ensaiava ali no bairro, depois foi deslocada dali lá para aquela área onde estava se constituindo ainda lá, ali na Chácara das Pedras, Três Figueiras, o shopping Iguatemi. Depois disso, lá em 2000, tivemos que sair de lá, porque ali é aquela área do Parque Germânia, né, onde nós ensaiávamos. Estamos lá perto do Porto Seco, na Bernardino Silveira Amorim. Como nós já estamos lá também lá há quase 20 anos. Agora, mais recentemente, aí nos últimos 10 anos para cá, foram construídos condomínios no entorno e a gente passou a ter problema de pessoas reclamando do barulho do ensaio. Então, para te ver que... E nós chegamos antes lá, se a gente for. Exato. Tá? Então, e aí, claro que começa a ter essas coisas. E veja que nós estamos num local, assim, que não é central da cidade, né? Que até tinha residência no entorno, mas que não tinha essa complicação. Agora construíram alguns condomínios e passou a ter mas que, né, digamos, com os ajustes que a gente fez nos ensaios, neste ano ainda não teve nenhum problema, mas no ano passado tinha dia que tinha ensaio lá, daqui a pouco chegava lá autoridades para perguntar o que estava acontecendo. Aí nós mostrávamos que estavam dentro da lei, então... Mas é isso, né? E do ponto de vista do apoio do poder público, né, nós estávamos lembrando antes aqui de a gente começar a conversar, nós podemos dizer que nós estamos enfrentando uma década de algumas questões, né? Se nós formos registrar na história, 2016 é o último ano do governo Fortunati, e ali, para mim, é um marco. Por quê? Porque até ali o município vem investindo fortemente, né, para a existência do Carnaval. Então, dava estrutura, dava apoio para as escolas, como cachê, como patrocínio, procurava parceiros. Em 2016, com alguma dificuldade, o município reduziu o que seria o aporte normal, mas mesmo assim aportou um recurso suficiente para que as escolas pudessem desfilar. E tinha alguns apoios ainda da cadeia produtiva do Carnaval, alguns projetos. Então, naquele ano, o município aplicou em torno de 7 milhões, mais ou menos 6 milhões e meio, 7 milhões, e garantiu tanto o apoio para as escolas como a estrutura que a gente conhecia no Porto Seco. Já em 2017, quando assume o governo Marquesan,
Aí começa um problema, porque na verdade em 2017 ele não apoia, disse que não ia apoiar e não apoiou. O carnaval foi temporão e foi feito, digamos, no esforço das entidades, né, com resquício de materiais, que essa é a importância do Porto Seco, dos barracões, ou oficinas de arte, como a gente chama lá do Porto Seco, porque ao construir ao ter aquelas instalações, é possível preservar, né, fantasias, alegorias, carros alegóricos, e isso permite que tu não precisa renovar tudo sempre todos os anos, que tu possa reaproveitar. Então o carnaval de 2017 sai muito por conta disso, que tu tinha alguma coisa que deu para preservar, reaproveitar. E não teve nenhum apoio do município. 2018, por conta desta briga, não tem carnaval, porque as escolas não tinham condições, o poder público não aportou e disse que as escolas tinham que se virar, procurar produtoras, apoio, né? E não colaborou nessa iniciativa, ou colaborou muito pouco. 2019 acontece o que a gente chama de Carnaval da Resistência, que foi o quê? Já que não teve carnaval em 2018, digamos, as entidades, a população, os carnavalescos decidiram fazer, então as entidades venderam camarotes para financiar o carnaval, e assim que foi feito. Claro que foi um carnaval de menor porte. 2020, que daí é o último ano do governo Marquesano, aí já tem. E 2019 não se conseguiu nenhuma produtora. 2020 se consegue uma produtora que diz que vai aportar recursos, que vai conseguir financiamento. E, bom, não quero aqui, digamos, ser maldoso, mas como era o último ano do governo do então prefeito, ele volta a aportar um recurso, anuncia as vésperas do carnaval em volta de janeiro, metade de janeiro de 2020, aporta recursos de R$ 982 mil para fazerem oficinas. Ou seja, nem perto do que havia sido aportado em Se dividir 2016. entre todo mundo não dá quase nada para ninguém, né? Exatamente, deu 80, 100 mil para cada escola. É. Tá? Aí 21 vem a pandemia, ou seja, mais um ano sem ter carnaval. Aí de lá para cá, nós já estamos no atual, né, no governo do prefeito que foi reeleito, ele volta a aportar, mas não na magnitude que se tinha lá naquela época até 2016. Porque se nós considerar que lá em 2016 foi aportado em torno de 7 milhões, se a gente só fizer uma correção monetária, esse recurso hoje seria em torno de 12 milhões, 13 milhões de reais. E seria suficiente para garantir o carnaval. O município tem aportado nos últimos anos em torno de 4 milhões, 5 milhões, variando, e também, né, diz, eu aporto isso, que dá um cachê. Este ano vai dar um cachê em torno de 300 mil para as escolas, vai montar a estrutura, só que o demais tem que vir através de produtor. Então esse é o problema do Carnaval de Porto Alegre. Então, que resiste, que apesar de tudo resiste. Resiste com a força de vocês, né? Porque nós somos amantes, como a gente diz, por exemplo, somos uma família que a gente participa, como eu disse, né? Já vem digamos, é hereditária a participação em escolas de samba, de participar, além de participar, a minha família, mais amigos, a gente se reúne, compra camarote todos os anos para poder acompanhar o desfilar e depois acompanhar as outras escolas, né? Então, porque a gente gosta, porque a gente é amante, porque às vezes a gente até é louco, né? Não é aquilo, mas é isso, a gente gosta, né? Então a gente se esforça, dá um jeito, e não só eu, né? A gente conhece todo mundo, boa parte das pessoas. E chancelando a tua fala, eu comecei a participar do Carnaval de Porto Alegre ainda quando eu era na Loureiro da Silva ali, que era muito legal, né? Eu acho que ali agregava muito a Zona Sul com a Zona Norte, a gente tinha um movimento central, e realmente o prefeito Fortunati, na época, ele era um grande entusiasta do Carnaval. Não foi uma nem duas vezes que eu encontrei ele nos ensaios das escolas participando, né? E sempre foi um belo espetáculo. E eu acho que o Carnaval de Porto Alegre ele tem que ser visto com outros olhos. É uma grande manifestação cultural que a gente tem. É um momento onde o brasileiro, de uma forma em geral, ele para de pensar na falta de dinheiro, no aumento dos preços, enfim, e ele consegue comemorar a vida, né? Comemorar as conquistas e comemorar junto com todas essas pessoas que se envolvem e que trabalham durante muito tempo para fazer isso acontecer. Então a gente espera, né?
O trabalho é permanente, né? É permanente. É permanente. Eu vou pedir para te continuar comigo, porque a gente vai falar mais sobre carnaval e sobre a importância desse movimento para a gente, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E o Multicidades está de volta e nós continuamos falando sobre o Carnaval de 2025 na nossa capital gaúcha. Queria saber agora, assim, a gente já traçamos esse perfil aí de todos os desafios que vocês enfrentam para poder colocar na avenida as escolas, os grupos carnavalescos, enfim. Mas vamos falar agora de quando que vai ser o desfile, quando é que tem. Eu sei que são duas datas, né? Tem do grupo especial e também tem do grupo B, não sei se vocês chamam assim. Fala tudo pra gente aí, a agenda aí do carnaval e como é que o pessoal pode adquirir os ingressos antecipadamente. Na verdade, Porto Alegre tem 3 grupos de escolas de sambas que desfilam, né? Que é o Grupo Ouro, o Grupo Prata e o Grupo Bronze. No Porto Seco, desfilam o Grupo Ouro e o Grupo Prata, que vão ser nos dias 14 e 15 de março, ou seja, uma sexta e um sábado, né? Aí se divide, né? Cada noite tem metade das escolas, passam metade das escolas do Grupo Ouro e metade das escolas do Grupo Prata, que são 10 em cada grupo. E o Grupo Bronze desde o ano passado, tem feito o desfile descentralizado, que vai se repetir lá na Restinga, agora não tem a data, mas é durante a semana da Restinga, né? Uhum. Então vai ser essa data, mas eu não me lembro agora a data. Mas o carnaval, digamos, no Porto Seco serão nos dias 14 e 15 de março, sexta e sábado. Né? Olha aí, a gente está vendo imagens... Isso, da descida da Borges, né? Da descida da Borges, toda a comemoração da turma aí. Quando é que a União desfila? A União da WP desfila na sexta-feira, é a última escola da sexta-feira, do dia 14. Quase então, de manhãzinha já. Por volta das 5, 6 horas da manhã, provavelmente. Então, qual é o samba enredo de vocês esse ano? Esse ano o nosso tema enredo vai fazer uma homenagem para a Escola de Samba Império Serrano do Rio de Janeiro. Opa! Né? Então vai trazendo elementos do Império Serrano, homenageando o Império, trazendo lá as figuras importantes e famílias que construíram o Império Serrano. Então, que a gente pretende que seja um desfile bem impactante, né? E um pouco até inovador com algumas coisas. Então, esta é o nosso tema enredo, e o samba enredo vem a partir disso. Né? Eu achei bacana que o desfile agora em Porto Alegre... Eu me lembro que na última vez que eu desfilei, eu me desdobrei em 1000 pessoas, porque eu desfilei em Porto Alegre, fui para Salvador, fui para o Rio de Janeiro, era tudo no mesmo final de semana, era uma loucura. Sim. Legal que ficou para o outro final de semana, né? Ficou bacana. Na verdade, fica para 2 fins de semana, né? Na verdade, da data oficial do Carnaval, são 15 dias depois. É uma discussão, digamos... Eu, particularmente, embora tenha essa possibilidade das pessoas, e isso é um dos motivos, as pessoas poderem aproveitar os carnavais mais, digamos, entre aspas, importantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, mas também, às vezes, nos desloca um pouco, né? Sim, deixa o pessoal já gastou tudo que podia. Tu já está falando, por exemplo, quando vai falar metade de março, bom, as aulas já começaram agora, e passando o carnaval, então... E aí, como tu não tem... ou tu só tem hoje em dia, tu não tem uma transmissão de TV aberta. Normalmente, agora é só por streaming, alguma coisa. Então, isso, para mim, tira um pouco até das pessoas saberem, porque
muita gente acaba não sabendo, porque as rádios, jornais, nem todo mundo vai estar falando do tema assim como vocês estão falando, né? Não é todo mundo. E como tu não tem uma transmissão, tu até teve, não sei se vai se repetir esse ano, nos últimos anos tinha tido uma transmissão via TVE, né? Numa parceria, inclusive, também né, com uma produtora, eu não vi anúncio nenhum. Então, isso às vezes, isso te tira do meio do envolvimento do carnaval, na verdade, né? Então, não sei, eu faria, se fosse por mim, eu faria um pequeno ajuste, eu traria para o chamado sábado de enterros dos ossos, né? Que é o sábado Aham, anterior, né? a frente aí do carnaval. Exatamente, mas ainda estaria na semana do carnaval, vamos dizer, né? Mas, Na verdade eu percebo assim, eu acho que a questão da gente não ter uma transmissão mais em TV aberta, eu vi várias vezes o Carnaval de Porto Alegre, da praia muitas vezes, né? A gente ligava a televisão e assistia. E eu acho que tem que ter uma visão do poder público, do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre, das prefeituras do entorno, né, de escolas que participam, olhar para vocês de novo e fazer com que esse espetáculo volte a ter a magnitude que sempre teve, o glamour que sempre teve, né? E valorizar essas pessoas, porque vocês começam quando, na verdade? Assim, termina o carnaval, quando é que começa o desenvolvimento do samba enredo e começa a ser montado todo o próximo ano? olha, normalmente ele diz que não para, mas na verdade tu para ali por exemplo, esse ano vai ser março, então digamos que lá tu tem abril ali para descansar um pouco, né? E aí lá por maio, junho, tu já começa a retomar de novo, pensar o carnaval, né? Algumas escolas já têm tema já pensado para o próximo ano. Aí tem que fazer tem o grupo de destaques, né? Puxador, mestre de sala, mestre de bateria e outros, daqui a pouco se renova ou não. Então tu já começa a montar ali por maio, junho, tu já começa a pensar de novo no carnaval do ano seguinte. Então é isso. Dos 12 meses, tu acaba trabalhando 11 meses, na verdade, para E são o muitas pessoas carnaval. envolvidas, né? Por isso Isso. eu percebo assim, ó, essa necessidade de se ver o carnaval de uma maneira diferente, não como a festa ali das escolas, não, é um trabalho, desprende a comunidade, muitas vezes envolve pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa, poderiam estar indo por um caminho que até não fosse muito bacana, mas estão ali dentro da comunidade, sendo tratados com respeito, tendo que respeitar, porque eu sei como funciona ali dentro das comunidades, das escolas, o respeito é algo absurdo, assim, ó, e a convivência é algo que me corrija se eu estiver errada, mas qualquer tipo de comportamento inadequado ali dentro, a pessoa é afastada, vocês não permitem, né? É um ambiente familiar, você vê crianças, vê idosos, são os melhores pastéis, a melhor cerveja que existe em Porto Alegre nos ensaios, eu posso dizer. Não, é isso, é óbvio que a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que tem o preconceito, né? E digamos assim, falando num termo mas que eu me permito falar, digamos assim, muita gente trata carnaval como a festa da negrada, dos negrinhos, quando não é isto. Claro que a maioria são afrodescendentes, óbvio, mas né, não é só a comunidade afrodescendente que participa, tem várias etnias, mas acabam, de uma forma preconceituosa, tratando desse jeito. E aí, claro, cada vez que tem algum problema, por exemplo, a própria descida da boia já teve, um tempo atrás, já teve problemas, né? Daí já ficou 1, 2 anos sem fazer por conta disso, mas este ano, por exemplo, foi um baita do espetáculo, principalmente as apresentações da Acadêmica de Gravataí e da Estado Maior da Restinga, sem nenhum problema, né? Eu estava lá, terminou por volta da 1h30, não teve nenhum problema, nenhuma confusão, nada. Ali tinha o quê? Tinha 8, 10 mil pessoas ali na Borges, né? É bastante E gente, todo né? mundo bebendo, então, mas é isso, mas claro que também as escolas, as entidades, nós precisamos fazer um trabalho sempre de conscientização. Olha, vamos fazer nossos eventos e vamos evitar qualquer tipo de confusão para que não fiquem, né, difamando mais, né, o Carnaval de Porto Alegre. E o que eu mais tenho observado, assim, principalmente esse ano, se a gente for observar os sambas enredo, não só aqui de Porto Alegre, mas pega Rio de Janeiro, como as comunidades elas têm mostrado
nos sambas, né, a cultura religiosa africana, né, afro-brasileira, digamos assim. E eu acho que esse é um momento, sim, de dar voz para essas pessoas e dizer: nós existimos, nós exigimos respeito e nós estamos aqui. E na hora da festa é aquela coisa, né? Existe o preconceito, mas na hora de cair no samba não tem distinção de cor. É gringo, é brasileiro, é todo mundo. Exatamente. E aí entra aquela hipocrisia da sociedade que a gente sabe como funciona, né? Exatamente. Não, é importante. O carnaval, historicamente, também tem esse papel de difundir a cultura, né? E nos últimos anos eles têm prevalecido, tem, né, os temas afro-brasileiros, alguns, mas Rio, São Paulo, alguma coisa, né? Do Nordeste, aqui também já teve. A IAPI, em 2017, falou do Nordeste, a partir do Eduardo Natalício. Gravataí esse ano vai falar de Nordeste. É um momento que a gente diz também que é cultura, né? Se sabe de experiências por aí de professores de português, de história, que se valem, né, de sambas de enredo de escolas de samba para apresentar determinados temas quando eles são abordados na avenida. Isso torna, inclusive, um ensino mais lúdico, traz para a realidade das pessoas alguma coisa diferente, né? Então, o carnaval também serve para isso, sim. Então, e isso é verdade. Eu acho que nos últimos anos tem predominado somente aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, São Paulo, muito tema afro, sim, que traz aspectos da cultura, né? Né, afro-brasileira e brasileira para ser repensada e revista. Querido, muito obrigada pela tua participação. Eu ficaria horas conversando sobre o Carnaval de Porto Alegre aqui contigo. Boa sorte para a União da Ilha do IAPI. Gosto muito de vocês. Tenho grandes amigos, a União da Ilha, o Imperadores do Samba, Restinga, a Imperatriz Dona Leopoldina. Tenho grandes amigos que fazem parte aí do grupo das escolas de samba e do grupo especial aí de Porto Alegre. Que seja um desfile lindo, que seja da maneira como vocês esperam que aconteça. E vamos lá, hein, ô prefeito Sebastião Melo, vamos fazer de novo, né, um grande carnaval de Porto Alegre, já que o nosso tema, a partir deste ano, depois de tudo que aconteceu, é reconstrução. Vamos ajudar essas comunidades a se reconstruírem e fazerem essa linda festa que eu tenho certeza absoluta que todo porto-alegrense e todo gaúcho, de uma forma geral, merece. Obrigada, bom desfile para vocês, a gente vai estar acompanhando daqui. Obrigado, Fernanda. Estou sempre à tua disposição do programa para precisares conversar mais. E é isso, que nós possamos fazer um grande carnaval. A prefeitura vai dar uma aposta de em torno de 5 milhões para todo o carnaval. Claro que poderia ser mais, mas bom, é o que se tem e vamos fazer o carnaval com os recursos que tem e procurar mais alguma coisa. Mas com certeza teremos um belo espetáculo de novo e que é isso, que a sociedade possa voltar os seus olhos para o carnaval, nos ajudar a demandar para construir, terminar as instalações lá do Porto Seco, porque isso significa também, né, crescer o carnaval. Tendo melhor estrutura, tu pode investir mais, atrai patrocinadores, interesses, e que o carnaval volte a ser divulgado como já foi na cidade, em Porto Alegre e na própria região metropolitana, de uma forma bem maior, né, e mais intensa do que é hoje em dia. Muito obrigado. Obrigada. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar todas as reportagens que nós trazemos aqui, todas as nossas entrevistas através das nossas redes sociais. E não esqueça, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 15h30, aqui no Multi RS. Te espero no próximo programa. Tchau!